né? Como não falar sobre saúde em meio a uma pandemia, né? Nosso entrevistado agora é Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, para falar sobre a situação dos hospitais aqui no Rio Grande do Norte nesse período de pandemia. Bom dia, doutor Geraldo Ferreira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa nossa entrevista. Obrigada. Bom dia, Margot. Bom dia, Franklin. Bom dia aos ouvintes da CBN. É exatamente essa. Qual é a situação real dos hospitais aqui no Rio Grande do Norte nesse momento tão crítico, né? Olha, vamos pegar por 2 ângulos. Primeiro, a questão da Covid, né? E segundo, as outras questões que são igualmente graves. Essa semana, a Folha de São Paulo fez uma matéria bem interessante, ilustrando as dificuldades para 2021 e fazendo o relato de que 1 bilhão, veja só o que é, 1 bilhão de procedimentos do Sistema Único de Saúde deixaram de ser feitos no ano de 2020. Daí a gente vê o represamento de procedimentos que se existe. Você conseguir uma cirurgia eletiva hoje no Sistema Único de Saúde é praticamente impossível. A fila no Rio Grande do Norte, que era aproximadamente de 14 mil pacientes, está agora a perder de vista. Nós não temos nem ideia de quantos pacientes estão em filas esperando cirurgias das mais variadas naturezas. As mais comuns, hérnia, vesícula, esterectomias, perínneos, varizes, cirurgias de catarata e cirurgias ortopédicas, que não as traumatológicas, né? Então, é uma situação extremamente grave que foi piorada com a pandemia. Em relação à pandemia, nós tivemos um ano atípico, né? Onde nós tivemos uma certa abertura, chamada abertura de leitos, mas na verdade não foi abertura, foram leitos que estavam programados para serem abertos para ampliação dessa rede hospitalar. Já eram vagas que deveriam ser abertas para os procedimentos cotidianos, que precisam, por exemplo, de leitos de internamento ou vagas de UTI, e findaram sendo requisitados pelos pacientes de Covid. Esses leitos, eles estão com uma certa lotação. Eles tiveram a queda significativa depois de julho da sua ocupação, que caiu para cerca de 40%. Voltou a subir em novembro, depois da campanha eleitoral, e continua ali na faixa entre 60% e 70% de ocupação, em algumas regiões chegando a 80%. É importante também a gente dizer aos ouvintes que quando eles dizem tal hospital está lotado, etc., tudo, é importante dizer que o número de vagas por hospital é relativamente pequeno, salvo o Hospital de Campanha de Natal, que tem 120 leitos, né? Mas os outros hospitais da rede, por exemplo, o Giseu da Trigueiro, que é a referência, tem 37 leitos. Estão todos ocupados, não é? O João Machado tem 16 leitos, iam ampliar mais 10 leitos. Estão praticamente lotados. Então, quando há divulgação por parte da imprensa de que há uma lotação, é porque realmente esses hospitais têm um número limitado de leitos e são referência para as UPAs ou para as unidades básicas de saúde que diagnosticam Covid. Bom, situação atual grave, porque o repique que nós temos da Covid praticamente tornam impossíveis as realizações de cirurgias eletivas e boa parte dos leitos de Covid, que ainda são poucos, estão aí entre 60% e 70% ocupados. Então é uma situação difícil. A gente tinha, né, ainda fora do radar, o que chamam de segunda onda, já tem gente até falando em terceira onda, de Covid, mais agressiva, menos agressiva, as novas cepas, isso e aquilo outro. E eu tinha uma preocupação aqui, que inclusive conversei sobre ela com o secretário George Antunes, da Prefeitura, e com alguns outros amigos médicos, né, do legado, e o senhor acompanhou com muita propriedade, na sua condição de médico, mas também de presidente do sindicato da categoria, o que foi que aconteceu no Rio Grande do Norte, a partir
da vinda de recursos, de equipamentos, de abertura de novos leitos, tirando o hospital de campanha, porque o nome já está dizendo, não seria definitivo, o legado que isso poderia deixar. E, de repente, nós estamos tendo aí essa sacudidela, né? Quando a gente esperava que esse legado fosse exatamente proporcionar isso que foi o início da sua entrevista aqui, que exatamente esse represamento de cirurgias. Quando a gente fala em represamento de cirurgia, nós estamos falando de cirurgias eletivas, né, que já estavam programadas, que não foram realizadas, mas pelo fato de serem, o senhor é o médico, eu não sou, a pergunta é essa, pelo fato de serem eletivas, não significa dizer que a demora de sua realização não traga algum tipo de problema para o paciente, quem sabe até sequelas, seria isso? Com certeza, Franklin. Nós temos, eu, por exemplo, convivo diariamente com esses dramas da sociedade, porque eles me são trazidos, né, pelas pessoas que espontaneamente me ligam. Por exemplo, essa semana eu recebi a ligação de uma pessoa que está com a hérnia inguinal. Ora, as pessoas ouvem uma hérnia aparentemente uma coisa simples, mas a pessoa, ele é um trabalhador que faz esforço no seu trabalho. Então, cada esforço desse, há um risco dessa hérnia estrangular. E ele já foi 2 vezes às UPAs. É medicado para dor, devolvem a hérnia, que é uma manobra que se faz, pode devolver a hérnia para a cavidade, né, abdominal, mas ela volta a se repetir. E não conseguiu sua cirurgia e nem tem data prevista. Então é uma coisa que causa dor, sofrimento e complicações, não é? Tudo isso pode acontecer. Em relação ao legado, eu tenho muitas preocupações, porque eu vi a correria para se fechar leite quando nós tivemos a queda nos casos de Covid, não é? Nós tivemos uma desativação muito rápida de leitos, quando, a partir de julho até começo de novembro, final de julho e começo de novembro, nós tivemos uma queda significativa no número. Então, a rede pública, ela não usou esses leitos para desafogar o sistema, internar os pacientes que necessitavam ou fazer as cirurgias. Pelo contrário, em plena pandemia, não vamos nos esquecer que o senhor secretário de Saúde Estadual fechou o Rui Pereira, fechou um hospital com 80 leitos que cuidava dos diabéticos. Aí você me pergunta, onde estão esses pacientes agora? Esses pacientes, eu visitei o Hospital João Machado, tem uma ala lá que recebeu 30 pacientes, eu acho que o Valfredo tem um número aí, não sei se de 10 a 20 pacientes. E o Hospital da Polícia, alguma coisa aí parecida. Então, não tem mais o número de leitos que tinha no Hospital Rui Pereira. E o Hospital Rui Pereira, que tinha 3 salas de cirurgia, foi substituído pelo Hospital da Polícia com uma sala de cirurgia para os pacientes diabéticos. Ou seja, agravou-se a situação. Então, em plena pandemia, o legado da ampliação dos leitos foi fechamento de leitos hospitalares. Então, eu sou um pouco pessimista com a questão desse legado. Eu não sou muito otimista. É fato que se abriram algumas UTIs, agora é uma grande incógnita se vamos dizer, com a diminuição dos recursos federais, que vai ser um dos problemas para 2021, se a gente vai continuar com esses leitos abertos, ou se nós vamos ter, porque para a população até parece que essa vigilância nossa, do sindicato, ou dela própria, da população, não é necessária. É mais do que necessária. Não custa aqui relembrar que nos últimos 2 anos nós tivemos fechamento dos leitos de UTI pediátrica no Maria Alice, no Hospital Santa Catarina, todas as UTIs pediátricas, o Santa Catarina tem uma neonatal, mas a pediátrica que tinha foi fechada. A do Maria Alice foi fechada, foi reativada agora com Covid. E esperamos que continue aberto esses leitos. Então, realmente, quais são os 3 grandes problemas previstos para 2021? Primeiro, um escasseamento dos recursos, né? Então, eu não sei se o Estado ou a Prefeitura vão ter fôlego para continuar bancando esses leitos que foram abertos. Eu vejo com algum cuidado. Eles são necessários e nós vamos cobrar que eles continuem abertos. Segundo, esse represamento. Na verdade, nós precisaríamos de mais leitos, de mais procedimentos, de mais médicos na rede. E não é efetivamente o que nós estamos assistindo. E o terceiro grande desafio é a vacinação, que você já colocou muito bem. Eu nunca vi um tumulto tão grande e absolutamente desnecessário. O Brasil tem uma tradição extraordinária em vacinação. Eu não entendo como é que está faltando seringa
Eu não entendo essa dificuldade do governo, porque tem 2 laboratórios que estão produzindo no Brasil, o Oxford e o Sinovac. O Sinovac não deu ainda os seus estudos finais. O Brasil é um país que está inserido na comunidade mundial e tem condições de estar participando do consórcio de aquisição de vacinas. É um tumulto desnecessário. Eu não sei a origem, se é do governo federal, se é confusão com os governos estaduais, se é campanha política, mas o fato é o seguinte: o Brasil tem uma estrutura de saúde pública que poderia vacinar as pessoas sem grandes transtornos, mas não é o que nós estamos observando. E hoje de manhã mesmo, eu estava conversando com alguns colegas, a preocupação que nós temos agora também com a vacinação contra a gripe. Você há de lembrar, Franca, que usualmente nós tínhamos nos meses aí, em torno de fevereiro para março, a vacinação de gripe. E se nós tivermos a vacinação de Covid e não tivermos a de gripe, nós vamos ter uma confusão dos diabos. Ou seja, as pessoas vão gripar. E vai ficar confusão danada se é gripe H1N1, se é gripe comum, se é influenza, se é Covid. Então, é uma coisa que nós, como sindicato, vamos acompanhar com muito cuidado também, e exigindo a vacinação contra a gripe, também agora em 2021. Esse tipo de preocupação sua externada também em muitas clínicas, uma delas que eu precisei inclusive ir cuidar de um problema, de pessoas que estavam com sintomas análogos ao sintoma de uma Covid, inclusive até com aquela questão da perda do olfato, perda do paladar, e que o diagnóstico foi negativo do começo ao final. Por precaução, alguns inclusive fizeram o tratamento da Covid, mas havia no diagnóstico uma tremenda interrogação de que o que poderia estar cometendo essas pessoas, porque a gente parece que de repente descobriu que só se morre por Covid, só se tem doença Covid, só se tem isso, aquilo outro. Essa fotografia que o senhor passou para nós agora da cidade, da capital, ela se repete no interior? No interior ela é tão grave quanto, não é? Porque como a rede hospitalar é mais precária, né? Então nós temos realmente uma tendência a se encaminhar todos esses pacientes por centros um pouco maiores. As UTIs que foram abertas, às vezes a propaganda é muito grande do governo, mas vamos pegar a Pudi aqui, não é? Lá no interior do estado. Se abriu uma UTI, aí, claro, é bom, tudo que é aberto é bom, mas é uma UTI, Franca, com 4 leitos. Isso é antieconômico, não é? Outros UTIs que eu vi aberta, que o governo disse que era aberta, na verdade não é UTI, são 2 leitos com respirador e fonte de oxigênio. Então nós temos muito recurso federal que veio para os estados, mas nós temos também muita improvisação, ou seja, muita coisa meio fantasiosa, não é? Nós temos aqui tantos leitos e, na verdade, não tem médico plantonista, o médico é o plantonista clínico do hospital, né? Eu vi isso, por exemplo, em Canguaretama, na UPA de lá, né? Nós tínhamos uma suposta UTI que, na verdade, o médico era plantonista na UPA e dava cobertura, era numa casa em frente, né? Uma casa, vamos dizer, adaptada, com fontes de oxigênio, etc. e tal, e respirador, que era uma suposta UTI. Então, nós temos, enquanto tinha um hospital lá, que foi fechado também por essa gestão do nosso secretário Cipriano, né? Terminou de fechar o hospital de Canguaretama, que tinha 60 leitos disponíveis para a população. Então, a gente tem realmente muita preocupação, porque normalmente essas decisões têm sido tomadas ao arrepio das consultas, ao arrepio do Conselho Municipal ou Estadual de Saúde, dependendo da localidade, e ao arrepio também das entidades representativas. O Sindicato dos Médicos nunca foi ouvido sobre o Hospital de Canguaretama, sobre Rui Pereira, sobre as manifestações que nós fizemos durante o ano de 2020, foram todas na Justiça, todas via judicial. Por quê? Porque nós vimos que o que o governo, na verdade, pretendia era trazer empresas de fora, não é? Para montar aqui equipes médicas sem terem liderança, sem terem compromisso com a saúde local, e o retrato disso nós já sabemos em outras cidades, e mesmo aqui no Rio Grande do Norte, como é. Essas empresas ficam um tempo e depois dão um calote monumental nos funcionários e vão embora. Então nós fomos contra, entramos na justiça, e tivemos a notícia até boa ultimamente, que realmente a UTI do João Machado, a UTI de Macaíba, elas já voltaram para a administração pública, porque era uma empresa, se eu não me engano, de Minas Gerais. Não é que nós sejamos contra empresas,
Mas toda empresa que vem de fora, que não tem uma tradição no mercado local, ela tem que ser vista com suspeição. E nós entramos na justiça várias vezes para impedir esse tipo de coisa. Doutor Geraldo, eu queria te fazer uma pergunta, mas não é uma pergunta nem estatística, nem absolutamente nada disso. É uma pergunta mais reflexiva. Como é que o senhor está encarando, como médico, esse sentimento e esse comportamento negacionista de uma parcela pequena, felizmente, da população em negar, em não aceitar a vacina? Olha, é decididamente, vamos dizer, do ponto de vista de saúde, absurdo, né? Absurdo, porque a vacina é uma das maiores conquistas da humanidade. O que a vacina representou em termos de ganho de vida para as crianças, isso é uma coisa extraordinária. Todos nós estamos lembrados, você não, você é uma menina mais jovem, mas a gente que vem do interior, não é? A gente lembra dos anjinhos que passavam. Franklin deve lembrar disso muito bem. Os anjinhos, todo dia tinha enterro de anjinho, quer dizer, as crianças morriam às pencas, não é? Então a vacina é uma coisa extraordinária. Essa vacina contra a gripe, o que ela tem poupado a economia do mundo todo, não é só do Brasil, não. Evitando que você se afaste dos seus locais de trabalho, evitando. Então, a vacina é uma conquista extraordinária. Não há uma justificativa. Agora, eu vou só pontuar uma questão. A maioria dessas pessoas que têm se posicionado assim, elas têm se posicionado de uma forma política, não é? Em termos de preservar direitos ou liberdades individuais. Isto, diante de situações de saúde, é um pouco controverso, embora, pelo meu caráter liberal, eu possa até ter alguma compreensão dos fatos, né? Ou seja, essa pessoa está defendendo o direito de escolha dela e a sua liberdade. Do mesmo jeito que aquela história que houve no início da pandemia, de pegar uma pessoa que estava sentada numa praça, aquelas cenas lamentáveis, né, que nós vimos da polícia prendendo pessoas, ou então agora mesmo tinha algumas pessoas conversando no local e chegava a polícia para desmanchar, para tudo. Esse tipo de coisa é natural que gere uma reação pelo seguinte, porque mesmo diante de tudo, nós não vamos nos esquecer que não há bem maior do que a liberdade. Liberdade e saúde, elas têm que caminhar paralelo. Agora, é uma grande besteira essa história, esse posicionamento contra a vacina. A vacina é uma conquista extraordinária da humanidade e deve ser aproveitada. E eu acredito que as pessoas, no seu livre-arbítrio, evidentemente vão querer se vacinar, que não vão ser idiotas de procurar a morte, né? Pois é, o meu livre-arbítrio está clamando pela vacina. Primeira coisa, eu serei a primeira da fila. Eu, Rodrigo Ferreira, Franklin Machado, todo mundo aqui já vai chegar lá com o braço estendido. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui na nossa Rede Tropical de Notícias. Obrigado e um bom dia para vocês e para os ouvintes. Um ótimo dia, doutor.